Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os amados irmãos, amigos e todos aqueles que estiverem conosco nessa noite. Nós estamos aqui agradecidos porque mais uma vez o Senhor nos concede estarmos na presença dEle, poder trazer uma palavra de apoio, trazer uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra onde nós vamos conduzir a nossa fé para que possamos viver esses dias que têm transcorrido de tanta coisa difícil, de tantas notícias que muitas vezes nos apavoram, de condições que muitas vezes nos deixam desanimados e por muitas e muitas vezes achamos que nós não vamos chegar. Mas o Senhor tem uma palavra de apoio para todos nós nessa noite. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade de mais uma vez levar esta palavra. E eu gostaria de estar orando antes mesmo que eu lesse a palavra do Senhor e ver o que Ele tem para nós nessa noite. Se você puder, também faça comigo essa oração, que essa reverência, essa palavra possa trazer para nós uma mudança que muitas vezes levará até um tempo, mas não importa. O importante é saber que vamos começar e nós temos que terminar. Senhor, eu entrego esta noite, Pai, nas Tuas mãos e essa palavra que o Senhor me concedeu. Que tudo venha de encontro a tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos nesta noite. Porque sabemos que tudo é Teu e tudo volta para Ti. Para que Teu nome continue sendo glorificado através da minha vida e da vida daqueles aonde esta live vai chegar, Pai. É que eu te peço, já te agradecendo, no nome santo de Jesus. Amém. Eu gostaria de estar trazendo uma palavra aqui, uma palavra que é muito conhecida há um tempo atrás, há uns anos atrás, foi até motivo de uma série, né, dos 10 mandamentos, e todos nós sabemos que muitas coisas mudaram na vida de pessoas, porque quando os objetivos são trazer tudo aquilo que Deus tem de melhor para nós, tudo isso nos traz um conforto. E também podemos analisar que o Senhor continua sendo o mesmo. Mesmo antes que o mundo fosse mundo, Ele já era Deus. E Ele continua sendo Deus nos dias atuais. E até esse momento, Ele se fará presente para que muitas coisas possam acontecer na tua vida a partir desse momento. Então a palavra de Deus está em Daniel 2, versículo 31 e 32. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que aqui uma grande estátua está, que era essa imensa, extraordinária, e de um grande esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, e o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze. Aqui Daniel estava falando, ele fala logo a seguir das pernas, na sequência das pernas, do que ela é feita, do barro, do ferro, da parte interior de barro. E quando Daniel trouxe essa revelação, porque aqui no mesmo versículo 2, no versículo 12, está escrito assim: então o rei se enfureceu e irou-se, e ordenou que matasse todos os sábios do seu reino, porque ele queria uma conclusão daquilo que estava acontecendo, porque aquele sonho contínuo, e ele queria ter a interpretação. E nós, muitas e muitas vezes, quando eu estudava essa palavra e via que o rei mandou chamar a Daniel através do copeiro, porque o copeiro disse a ele: temos aqui um jovem que tem discernimento de sonhos. E todos nós conhecemos a história. E não é no mérito da história de Nabucodonosor que eu quero entrar, mas é na fusão do estímulo dessa palavra para trazer para nós uma reflexão diária de tudo aquilo que nós precisamos fazer para que possa acontecer na minha vida e na tua vida algo melhor. E quando ele mandou trazer Daniel, e Daniel começou ali a dar o discernimento,
tudo que Daniel falou para aquele rei foi verdade. Mas antes mesmo de Daniel entrar aí na conjectura do espaço do sonho de Nabucodonosor, muitas e muitas vezes nós queremos saber das coisas, sabe? Quando tudo dá certo, você não quer saber de nada. Você quer viver, regozijar, se alegrar, viajar, curtir, gastar, porque afinal de contas, está dando tudo certo. Você não tem, muitas e muitas vezes, a precaução de entender que o amanhã é inesperado. Nós não sabemos o que nos espera amanhã. Mas quando as coisas se perdem, ou quando começa a dar sinais de perda, de coisas erradas, daí você quer saber, você quer trazer um culpado, você quer pôr um culpado no pedaço, você quer saber de que forma, de que maneira, por que está acontecendo, quem foi, de que maneira foi. E não foi diferentemente aqui com Nabucodonosor, porque ele se irou, ele estava irado, porque aquele sono estava perturbando os seus dias de descanso. E para um rei, no porte dele, ele estava tentando entender o que significava tudo aquilo que estava acontecendo. E antes mesmo de eu entrar no mérito da vida de Nabucodonosor, eu quero te dizer algo. Qual o estilo de vida que nós estamos levando diariamente? O que você tem feito para que o estilo de vida seja aquele que Deus preparou para você? Qual o legado que você está deixando para todos aqueles que estão à sua volta? Sejam famílias, familiares, amigos, parentes, pessoas de longe, de perto, aqueles que com você têm um contato diário. Qual o legado que você está deixando? E para nós pais, qual o legado que você está implantando no coração dos teus filhos? O que eu tenho inspirado para que outros me sigam e vejam que é uma postura e que essa postura não muda, independentemente se está em cima ou se está embaixo ou se está no meio. Eu tenho pregado assim, que tudo tem início, meio e fim, e nós estamos no meio. E o final só Deus é que sabe. E ao longo desse trajeto do final até o final, nós teremos muita coisa que aprender, muita coisa a fazer, muitas lutas a vencer. Então, nós temos que entender que quando Deus aqui trouxe essa revelação para Daniel, para trazer para a vida de Nabucodonosor, tudo ia muito bem. Afinal de contas, ele era um rei reconhecido, e se nós lemos no capítulos à frente, nós vamos ver que ele era um rei bem-sucedido. Mas enquanto tudo estava bem, ele ditava as normas para que tudo fosse obedecido dentro daquilo que ele achava que era certo, ou mesmo errado. Então nós vemos que tudo que ele queria naquele momento era tirar o problema dele da mão dele, porque ele sabia que aquilo estava perturbando a sua alma. E Deus falou com Nabucodonosor. Deus mostrou para Nabucodonosor, através daquele sonho, que o seu reino era o reino mais rico daquela época e mais poderoso. Mas nós vemos que muitas vezes o orgulho, quando entra no nosso coração, e quando entra também essa condição de possessão, eu quero mais, eu vou conseguir mais. Quando você olha só para o mais, você esquece que muitas vezes o menos é mais. Você se esquece que situações nos acontecem ao meio da nossa trajetória para que tudo a gente possa tomar, sabe, uma direção e prestar atenção aos fatos que estão vindo, para que a gente não venha errar. E que tudo venha dentro de um conceito de Deus, para que a gente seja mais que vencedores. Isso é fato na palavra de Deus. E nós vemos que aqui no 37, Daniel está dizendo assim: tu, ó rei, rei de reis, olha só, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. E aí está o perigo.
Talvez durante todos esses anos você pediu um objetivo para Deus e Ele te deu. E dentro daquilo que Ele te deu, sabe, você não tem se preocupado muito como será depois. Você só está preocupado com o que você está vivendo agora. E não diferentemente do que esse rei estava fazendo. Mas só que quando ele não quis, sabe, pensar por que está acontecendo isso comigo. Afinal de contas, eu tenho tanto poder, eu mando, eu desmando. E Deus fala, eu pego as coisas grandes e faço elas descerem para que se tornem pequenas e vejam que as grandes me pertencem. Porque a palavra fala que Deus é o Deus de reis e reis. E se Nabucodonosor foi colocado lá, ele foi colocado com a decisão de Deus, com o aval de Deus. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Aonde você chegou não porque você é o melhor ou porque você pode. Você chegou porque Deus designou que você chegasse. A palavra dele nos diz que nós não passamos de uma nuvem. E você já viu como que é? De uma sombra. A nossa vida é tão rápida, é tão passageira. E aqui tudo importunou a Nabucodonosor, porque aquele sonho persistia a incomodá-lo. E nós sabemos de vários relatos na Bíblia de sonhos, de pessoas que sonham. Quantas vezes nós temos um sonho que nos incomoda e nós levantamos de uma forma terrível. Mas Deus está nos alertando de alguma coisa. E muitas vezes, hoje quando eu estudava essa palavra, Deus falava no meu coração. A gente acha sempre que é com os outros. Ah, porque isso era para o fulano, isso era para o Beltrano. Ah, aquele irmão tinha que ouvir essa palavra. Ah, porque tinha que acontecer com aquela irmãzinha. Por que ela não veio? Por que ela não ouviu? Não, Deus está falando, primeiramente Ele fala conosco. Primeiramente Ele falou comigo, para depois passar para a igreja. E aqui, nesta autoridade que Nabucodonosor tinha, de estar ali numa dimensão, Deus mostrava para ele o que ele significava. Tudo que ele precisava ouvir estava naquele sonho. Como seus sábios, por não entenderem do espiritual, porque uma coisa nós temos que entender, coisas banais não vão ter discernimento de coisas espirituais de Deus. E ali ele fala, então o rei mandou e se irou e enfureceu, e ordenou que matasse todos os sábios, e decretou, ele decretou para todos, aqueles que não trouxessem o discernimento, seria morto. Mas como Daniel tinha ali o dom de Deus, aquele copeiro lembrou dele. E tudo que parecia para Nabucodonosor até então muito calmo, virou uma guerra, um transtorno. E Deus está falando conosco. Primeiro Ele fala conosco, para depois falar com os outros. Primeiro Ele mostra para nós, para depois mostrar para os outros. E nós estamos vendo que esse estilo de vida que Deus estava trazendo para Nabucodonosor mexeu com o intelecto dele, mexeu com a personalidade dele, deixou ele totalmente transtornado por ser aqui, como eu li no versículo 37, tu, ó rei, é rei de reis, a quem o Deus poderoso conferiu o reino. Ele estava dizendo, Daniel estava dizendo, Senhor, quem te deu esse reino é Deus. Vou traduzir em miúdos. Faça tudo o que Ele te disser. Faça tudo como Ele te mostrou. Faça tudo, nenhuma vírgula para lá, nenhuma vírgula para cá. Eu provo essa palavra quando nós vamos para 1 Josué 1:8, que ele estava desolado, abatido, porque ali o seu mentor, que era Moisés, estava morto. E ele olhava para aquela multidão que reclamava, que queria uma solução, que queria saber como que ficaria, de que forma seria. E quando o Senhor toca ali o coração de Josué, e o anjo lhe aparece e fala, homem de coragem, levanta e marche, eu sou contigo. Não te desvie nem para a esquerda nem para a direita. O que significa isso? Falas, conversas.
Não está dizendo que você vai pegar uma direção e colocar seu pezinho para lá ou para cá. Mas está dizendo de falas, muitas orientações que estão sendo ditas, mas não são as orientações que Deus está querendo nos levar. E Ele fala na sua palavra: fazei prova de mim e verás que eu sou um Deus fiel. E aqui Nabucodonosor, por mandar e desmandar, por ter e não precisar, ele achou que era a mesma coisa, queria tratar as coisas de Deus da sua maneira e de toda a sua forma. Só que alguma coisa diferente aconteceu, porque quando Daniel trouxe essa palavra para ele, ele ficou irado, porque Deus ali estava falando uma verdade e mostrava para ele, como está escrito ali: a cabeça era de ouro fino, e o peitos e braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Ele estava mostrando uma conjectura de poder, uma conjectura de autoridade. E quando Daniel falou: tu, ó rei, rei de reis, estava colocando Nabucodonosor na altura. E quantas vezes Deus nos coloca num certo patamar para que ele possa ser reconhecido e que dali ele possa delegar algumas coisas para nós. Mas quando nós nos achamos, é como eu comecei essa palavra, quando tudo dá certo, você não quer nem saber quem foi o responsável. Mas quando as coisas começam a dar errado, você procura, você busca incessantemente para pôr a culpa em alguém, porque alguém tem que pagar essa situação. E foi isso que aconteceu. Por isso que eu quero te dizer, o Senhor nos fala de que forma nós temos que aprender e de que forma nós temos que ensinar. Qual é o estilo de vida que você está levando? Qual é o legado que você está deixando para tudo aquilo que Deus tem estabelecido na tua vida para que você seja mais do que vencedor? Como o Senhor estava falando ali com Nabucodonosor, mas se nós formos ali para o versículo 46, está dizendo assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto na terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Ele foi tão grato pelo discernimento, que eu não vou entrar no discernimento, que eram outros reinos, mas o reino maior era a cabeça. E aqui eu comecei essa palavra dizendo: a cabeça era de ouro fino. E quem era a cabeça aqui? Aqui Daniel estava dizendo: a cabeça, ó rei Nabucodonosor, é você. E os reinos que virão depois de você serão de metais mais frágeis, como prata, bronze, ferro, barro. O último é o barro. Mas ele estava mostrando que por aquele tempo, aquele espaço de tempo que eu comecei meio, início, meio e fim, no meio, Deus estava falando para Nabucodonosor: eu sou contigo. Eu te levantei para que você fizesse, porque aquele povo que ficou no cativeiro lá durante 70 anos, você pode ter certeza que Deus permitiu que isso acontecesse. Alguma coisa tinha que ser aprendido, tanto de um lado quanto de outro lado. Não pense você que os profetas, quando passaram por toda a situação de provas, uns decapitados, outros degolados, outros pendurados de cabeça para baixo, outros apedrejados, outros jogados em tacho de óleo quente, ele não estava falando simplesmente porque ele não tinha o que fazer. Os profetas pagaram o preço e continuam pagando o preço até o dia de hoje, porque o Senhor, ele não desmera ninguém, ele trata todos como filhos. Aqueles que ele ordena, como Daniel teve que falar a verdade para Nabucodonosor, ele não escondeu nada de Nabucodonosor. E quando ele disse: o Senhor é a cabeça, é o reino mais forte, é o reino poderoso, e durante esse tempo o Senhor quer fazer grandes coisas, e dentro daquele orgulho, mesmo ele se prostrando aqui, porque eu não vou entrar no mérito agora, porque eu tenho mais coisas para dizer a respeito, que Deus cumpre o que promete, ele fez o quê? Antes dele se reverenciar a Deus, se humilhar na presença de Deus,
não se prostrar somente na presença de Daniel, mas ele se prostrar na presença de Deus e dizer: Senhor, se até aqui eu quis saber a causa, agora que eu estou vendo o discernimento, eis-me aqui. Mas não, o que ele fez? Levantou uma estátua todinha de ouro, contudo, mesmo demonstrando os outros reinos, e pediu que todo o povo o adorasse. E aquele que não adorou, como Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel, tiveram os castigos. Porque naquele momento, o rei havia se esquecido dos dias de perturbação, de quando ninguém tinha dado o discernimento dos seus sonhos. É muito fácil, né? Por quê? Porque naquele momento, o orgulho entrou porque a cabeça era de ouro fino. Era ele, era o reino dele, mas não era para ele fazer isso, era para adorar a Deus. E nós sabemos as conclusões dos finalmente de Nabucodonosor, que todo o seu reino foi destruído. Ele virou um animal, foi para o campo, ficou debaixo do orvalho, para poder reconhecer quem é Deus. E quantos nós não estamos vendo numa situação de estar nesse desalento? A palavra fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando velho não se desviará dele. E quando está falando de criança, são os nossos filhos, os meus filhos, os teus filhos, e a adolescência que está aí. Há uma imagem de jovens que são mimados, que não terão forças para vencer como Deus quer que vença, dentro da vontade dele. Porque tudo é dele e tudo volta para ele. Tudo que é bom, perfeito e agradável pertence ao Senhor. E aqui, nessa condição de ensinar a criança, nós estamos vendo, porque hoje nós temos pessoas totalmente esmorecidas, abatidas, depressivas, e a única palavra que tem: não posso, não consigo, não sei o que eu vou fazer, vou me matar, vou me enforcar, vou trair, vou roubar, vou me drogar. Como que se cada pessoa que está atravessando fosse único na terra, não tivesse mais ninguém no planeta. E Deus está falando nesta noite, da mesma forma que eu falei com Nabucodonosor, eu quero falar com os meus. Se você não teve o ensinamento quando criança, o Senhor está te ensinando hoje. Quando você pede, Ele não deixa de responder, porque Ele é Deus fiel, e Ele fala, Ele responde, por menor que sejam as orações. Ele fala em Salmos que os olhos dele estão firmemente, completamente nos olhando, tudo que nós fazemos, tudo que falamos e quais são as nossas atitudes. E mesmo quando nós temos intenção, Deus sabe das nossas intenções. E ali, Nabucodonosor, quando ele ouviu aquela palavra, ali que trouxe a revelação do que o reino dele significava, o topo. Ele estava no topo, mas ele não quis entender Deus. E eu quero dizer algo para você: Deus te colocou como cabeça, mas se você não tomar cuidado, hoje eu falava com algumas pessoas, se nós não tomarmos cuidado, nem cauda nós seremos. Porque a palavra de Deus fala: somente me verá quem tiver santidade e a fé, a determinação, a obediência, no qual agrada ao meu coração. Porque Deus conhece as nossas intenções. Nós não somos essa capa. Ele nos olha no interno, é de dentro para fora. E ali Nabucodonosor achava que estava enganando Daniel. Talvez ele se prostrar para Daniel, porque ele achou que ele ia perder todo o reino dele. Porque na conjectura da estátua, nós vemos que um pé de ferro, na altura da estátua que foi mostrada, não aguentaria, e muito menos com uma base de barro. E muitas vezes Deus nos alerta: cuidado, não faça assim, faça da minha maneira. Ah, mas da maneira de Deus demora, mas nós temos que cumprir aquilo que Ele quer. Não será no nosso tempo, será no tempo dEle. Não será da nossa maneira, mas da maneira dEle. E se tudo muitas vezes está confuso, é porque nós realmente não enxergamos aquilo que Deus tem para nós. O ministro da saúde, da administração de saúde, de escola, de educação, eu ouvi ele dizendo assim,
que a escola ensina a ler, mas é de casa a educação e os valores a serem dados para os nossos. É da nossa casa que nós temos que aprender. É na nossa casa que nós delegamos para os nossos filhos. E é da casa do Pai, o nosso Pai Celeste, que nós recebemos orientação. Então eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor tem coisas grandes para fazer. Pessoas fracas, em tempos de perda, não verão as condições que Deus quer colocar para poder ela subsistir. Porque a palavra nos relata que os dias são difíceis. O Senhor não escondeu de ninguém que seria difíceis os dias, que nós sofreríamos tribulação. Mas Jesus, ele fala, tem de bom ânimo, eu também venci. E ele venceu coisas muito mais difíceis que nós. Hoje nós temos o conforto do lar, água encanada, a tecnologia a nosso favor. Num clique você chega, num clique você negocia, num clique você marca uma consulta. Totalmente diferente de tempos, porque estamos vivendo os tempos modernos, que a palavra nos relata. Mas esses mesmos tempos, um perigo para que nós venhamos a viver no conforto e não nos preocuparmos muito com determinadas coisas que nos diz respeito. E assim foi com José do Egito, nascendo debaixo de um pai amoroso, mas tendo os irmãos que eram um perigo. E nós sabemos que ele foi uma prova disso. Fora Daniel, que foi jogado numa cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque eles não se prostraram mediante aquela estátua que Daniel estava dizendo, Deus te mostrou, você é o topo, você estará no topo. Antes dele se alegrar e se converter realmente ao Deus vivo, não. Ele precisou levantar, adorar, e só depois dele ver Sadraque, Mesaque e Abdenego sair daquela fornalha, Daniel sair de uma cova de leões, e tudo mais que conta a história, para reconhecer que aquele reino, o Senhor estava no controle. E como Nabucodonosor não ouviu, aqui também os irmãos de José também não ouviram. E José, ele tinha a base dele eram os irmãos, porque ele queria estar junto com os irmãos, mas os irmãos não queriam ele por perto. E o comportamento dele era diferente dos irmãos. Então é José, mais os irmãos, sem comportamento, mais a missão de José. Olha que situação. E esses anos ruins de José, que foi vendido, e todos nós sabemos a história, inclusive está passando aí essa série, nós vimos que toda essa situação, dias de morte, dias de fome, ele teve que acreditar, porque os seus não o queriam por perto. Mas ele teve que ser mais forte do que os seus. Ele teve que ser mais forte que a sua própria vida. Ele teve que acreditar, porque ou ele se alimentava de acreditar naquilo que Deus prometeu, ou ele morreria. E nós sabemos como terminou a história de José, por ele acreditar. E ele ter que mostrar ainda que a vitória foi tão grande, que ele se tornou um governador. E tudo lhe foi bem, mas para esse bem ele teve que passar. Quando as coisas estavam mal para ele queria saber por quê. Por que, Deus? Por que, Senhor? E eu venho te dizer para você, como foi com José, como foi com Daniel, como foi com Davi. Não queira saber por quê. Só peça a Deus que Ele te dê a condição de você ser aquele que vai delegar. Quando Nabucodonosor levantou aquela estátua em adoração e fez como todos à sua volta o adorassem, ele quis dizer que ele era maior que Deus. E quando você não obedece algo que Deus te manda fazer, você está desmerecendo a promessa que Ele está te fazendo. Então, nesta noite, eu venho te dizer, nós já tivemos tempos de perdas demais.
pessoas esmorecidas demais, pessoas abatidas demais, pessoas que estão abdicando da sua fé, abdicando do seu ministério, abdicando daquilo que é mais precioso, que Ele possa mudar a sua estratégia hoje, que Ele possa estar te dando uma estratégia para que você possa vencer hoje, não amanhã nem ontem, mas agora. Que você acredite que você tem que deixar um legado para os seus filhos, para os amigos, para todos aqueles que estão à sua volta. Daniel deixou um legado. E quando ele colocou seus amigos também, Davi também deixou. José também. Porque ele pôde trazer a realidade. O moço de 17 para 18 anos, trazer o Deus vivo para o Egito para mostrar que Deus era com ele. Quer desafio maior? Depois de sofrer todos os danos que emocionalmente ele passou. Deus não quer saber os danos que você tem passado. E nem está preocupado com o que vai hoje você orar. Mas se você pedir com fé, Ele vai lançar tudo no mar do esquecimento. Porque Ele está dizendo, não te preocupes, eu sou contigo. Como Ele disse para Josué, eu sou o teu Deus, aquele que te levanta. E Ele estava dizendo para você nesta noite, eu vou cumprir. Fazei prova de mim. Então você, meu amigo, meu irmão, minha amiga, você que não conhece esse Deus ainda, esse Jesus, Ele se deu por mim, Ele se deu por você naquela cruz. Nós devemos para Ele essa paz que Ele quer trazer para nós hoje, para que você acredite que o amanhã será melhor que hoje. E se o hoje você não conseguiu, não dependeu de Deus, dependeu de você. Porque Ele fala em Jeremias 29 que o primeiro pensamento que Ele tem a nosso respeito é pensamento de paz. E quando nós chegamos lá no versículo 15 a 19, Ele fala, e eu me deixo ser achado por vós. Mas você realmente quer encontrar Deus? Você quer fazer prova dele? Ele está dizendo, pois faça, eu estou pronto a te abraçar, te amparar e fazer seus dias melhores. Porque o Espírito Santo de Deus, que está aqui, me dando para mim esta palavra, este ensino, essa condição que nós podemos hoje estar passando por grandes lutas, mas temos um Deus que nos fez estarmos vivos e sabemos que o amanhã não é nosso, mas agora, nesse momento, a você pertence, a mim pertence, e nós tomarmos essa decisão. Então, tome uma decisão. Não faça como Nabucodonosor, que enquanto ele não descobriu o que estava para acontecer, ele se revoltou. E depois, na hora de tomar uma medida certa, fez errado de novo. E nós sabemos que as consequências foram muito sérias para ele. Que você possa receber essa palavra, que o Senhor possa falar melhor ao teu coração. Que hoje seja um dia de decisão para você e para a tua família. Um dia de posicionamento. Porque tudo que Deus mostra na sua palavra, aqui está, esta palavra aqui, é o nosso contrato, é o selo, é a base para que nós possamos ter dias melhores. Senhor, eu entrego esta palavra nas tuas mãos. Em cada vida, aonde ela vai chegar, em cada lar aonde ela vai adentrar, a cada pessoa que muitas vezes passou anos e anos, Senhor, sem conseguir enxergar uma luz, mas a partir de agora, aonde esta palavra, Senhor, entrar, que ela possa entender que Deus muitas vezes dificulta algumas coisas para que nós prestemos atenção ao que Ele quer falar, o que Ele deseja para que hoje se cumpra. Foi assim, Pai, com Nabucodonosor. Então eu creio que o Senhor estará trazendo libertação, o Senhor estará trazendo esclarecimento para todo aquele que quer ouvir a tua voz. E a tua voz, Senhor, é maravilhosa. A tua paz não tem nada igual. É isso que eu te peço. Traz para cada vida esse determinar de estar perto de ti, porque o Senhor nos atrai, Pai. É o que eu te agradeço por essa atração, por esse amor, por esta misericórdia tão grande. Para todos aqueles que estão comigo, Pai, e aonde este vídeo vai chegar. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor dê para você a graça dele estabelecida sobre a terra. É tua. Não abra mão. Não abra mão. Ah, estou passando por prova. Acredite. O Senhor tem dia, data e hora para acontecer tudo. E Ele é aquele Deus que nos surpreende. E trará para você surpresa, se você verdadeiramente confiar, crer e obedecer. Fique nessa paz, juntamente com seus familiares. Shalom.